Agora, Gustavo Segré, o texto também traz algum tipo de referência e uma série de propostas, dentre as quais um projeto que ampliaria o porte de armas a novas categorias, entre essas categorias, aqueles que vivem em propriedades rurais e que precisariam se defender de possíveis invasões. Como é que você avalia o relatório que se tem até agora e esse vai e vem, esse movimento aí que vai, não vai, da CPI do MST para essa finalização? Evandro, para mim, uma CPI teria como principal argumento da sua existência a proposta de legislação. Em função de erros que possam ter sido observados na investigação, mas esse para mim seria o ponto mais importante, conseguir legislar em função do que a realidade impõe como uma coisa que falta alguma modernização. Não me parece, e aí acompanho o que o Piperno menciona, que a CPI tenha esse argumento de propor indiciamentos de pessoas, porque de alguma maneira, quando a gente critica o STF invadindo as prerrogativas do Congresso, o Congresso está invadindo as prerrogativas da investigação, por exemplo, das autoridades da Polícia Federal, se for o caso. Agora, o que me frustra como cidadão é que negociações políticas retiram o nome do relatório final. Então aí me pergunto, o senhor que estava aí, o deputado do PT, estava aí por erro? Ou seja, alguém colocou ele indevidamente? Que é o deputado Valbir Assunção. Deveria ter uma responsabilidade se isso aconteceu. Ou seja, ninguém deveria ser incluso dentro de um relatório final de uma CPI, com a gravidade que isso tem, se ele não cometeu nenhum delito. Mas, e se ele cometeu o delito, por que está sendo retirado? Por conta de uma negociação política, né? Ou seja, qualquer negociação política está acima da lei. Isso que os deputados estão mostrando para a gente. Porque se não for assim, então o relatório não é aprovado. Para que seja aprovado, bom, você me dá o quê? Eu te dou o quê? Tá, então indiciamos o G. Dias e tiramos o deputado do PT. Me parece que isso tira uma coerência na investigação. Me parece que não é o caminho certo. E eu quero saber também se vocês são a favor da ampliação do porte de armas para pessoas que vivam em propriedades rurais. Vocês entendem que haja essa necessidade, Dávila, hoje? Com certeza. Se você está invadindo propriedade privada e não estão tirando as pessoas dentro da propriedade privada porque demora, é óbvio que você, como cidadão, tem todo o direito de defender a sua propriedade. Você acha que isso resolveria o problema em partes? Não resolveria em parte, mas isso, pelo menos, cria um fator que, antes de você invadir, se você souber que tem alguém armado, você vai pensar duas vezes antes de entrar na propriedade privada de alguém. Mas num país em que o Estado de Direito fosse realmente respeitado, não precisaria de arma, porque, evidentemente, se alguém invadisse sua propriedade privada, você recorreria à justiça e imediatamente teria reintegração de posse. Agora, como esse não é o caso, isso mostra, de novo, se você precisa de arma para defender a sua propriedade, mostra exatamente que a lei não está sendo cumprida. E você, Piperno, o que acha dessa proposta? Olha, diferente do que eu acho, por exemplo, em relação ao armamento de pessoas que moram em cidades, mas quem mora no campo, sim, até por uma questão de segurança. Imagina, por exemplo, se alguém resolve assaltar lá uma casa de campo, né, uma fazenda de alguém que mora lá, enfim, nessa propriedade rural. Ele não vai ligar para a delegacia e falar: ô polícia, olha, eu moro aqui num sítio a 48 quilômetros da praça central da sua delegacia, e eu estou precisando de polícia aqui porque eu estou sendo assaltado. E vou até dar um exemplo. Em Araçatuba, por exemplo, eu comentava com o Dávila outro dia. Às margens do rio Tietê, nasceu praticamente uma outra cidade, são muitos condomínios. Eu já ouvi história, por exemplo, de gente que passa de barco lá pelo rio, para lá em algum condomínio e comete assalto. E aí, como é que vai fazer? Então, nesse sentido, até para preservar, até para melhorar a segurança de residentes nas propriedades rurais, sim. Você é a favor também, Gani? Super a favor. Quando eu falo que o Piperno ele tem uma veia conservadora... Não, estava pensando brincadeira. Estava pensando né? Uma veia conservadora, só que não admite, né? Porque defender armas diz muito sobre a defesa da liberdade. E é exatamente isso que o Dávila também trouxe, eu concordo com ambos aqui, que é a defesa da propriedade privada, que é fundamental. Tem um efeito de dissuasão também, que só da possibilidade da pessoa, do fazendeiro ali, ter uma arma para defender a sua propriedade, o invasor, o bandido, ele não sabe se o outro lado está armado ou não. Então ele pensa duas vezes antes de invadir. Temos uma concordância geral aqui então, né, Gustavo Segré? Absolutamente, mas eu gostaria de reforçar. Fizeram uma entrevista para Stadler uma vez. E ele foi perguntado por que no governo do Bolsonaro não tinha tantas invasões.
E a resposta foi precisamente isso. Não sabíamos se a pessoa estava armada, então a gente, por uma questão de segurança, não invadia. E hoje, casualmente, termina a CPI do MST terminaria. E já o MST está invadindo de novo. E deixo um comentário final. A PUC São Paulo fez um acordo com o MST. Saiu nas manchetes dias anteriores. E a minha dúvida é como alguém, uma universidade privada, consegue fazer um acordo com uma organização que não tem CNPJ. Me chamou a atenção. Mas, de qualquer maneira, lembrando o MST, tem gente que trabalha no MST que está fazendo cursos em Venezuela e tem comuneiros da Venezuela fazendo Seriam bolsas de estudos, não é? E olha, tem mais uma... Tem uma série de questões que cercam o MST e não é tão simples assim. Por exemplo, hoje, lendo uma matéria sobre atritos entre o governador Tarcísio e a sua base, tinha lá alguém reclamando, por exemplo, que o governo do estado de São Paulo cedeu o Parque da Água Branca para aquela feira que o MST fez, dando a oportunidade para que os seus produtores apresentassem os produtos que saem das suas propriedades. Então, é um evento que, inclusive, acontece há vários anos e tal. Então, não é muito difícil encontrar pessoas ligadas ao MST que queiram dialogar.